Então, a gente vai fazer a apreciação inicial da vosoritida no tratamento da acondroplasia em pacientes a partir de 6 meses de idade, cujas epífises não estão fechadas. Fizemos o processo de seleção da Organização da Sociedade Civil. Para este tema, foi selecionado o Instituto Nacional de Nanismo. A senhora Juliana Lopes Yasmin é a pessoa aqui que foi selecionada aqui para participar. Ela declarou ter conflitos de interesse muito importantes, que ela participa da associação de paciente, o qual recebe recursos da empresa detentora do Registro da Tecnologia, que é o Instituto Nacional de Nanismo. Já recebeu também honorários, prestação de consultoria em palestras pela empresa detentora do Registro da Tecnologia. E, por conta disso, a gente, até por uma orientação aqui para a participação da reunião, a gente vai fazer uma apresentação sobre essa demanda, depois a gente abre os comentários. A senhora tem a oportunidade de fazer seus comentários aqui, junto ao plenário da Conitec, mas, por conta do conflito de interesse financeiro, a senhora fica impedida de fazer o voto para esta demanda. Então, essa demanda ela é proveniente, é uma demanda interna e externa. Nós iniciamos a avaliação a partir de uma demanda interna provocada pela Secretaria de Atenção Especializada. Neste meio tempo, recebemos também uma demanda externa da empresa, da Biomarim. Então, por isso, a gente também tem aqui presente os ouvintes da empresa Biomarim, o Felipe e o José Carlos Tomás, que estarão aqui, então também com uma questão de ordem da reunião. Os representantes da empresa, eles podem ficar aqui na reunião, ouvir nossas discussões. Se nós tivermos alguma dúvida, ser tirada com a empresa aqui no momento da discussão. A pergunta ela vai ser direcionada objetivamente para a empresa tem a oportunidade de responder a essa pergunta objetivamente. Então, agora, para a apresentação, nós teremos o Nath da HCPA, chamar o Denora para fazer a apresentação. Olá, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Sim. Por favor, peço para projetar a apresentação, que foi finalizada. Bom, então, boa tarde novamente. Eu sou a Aldenora, do NATS HCPA. Vou dar início à apresentação da tecnologia vosoritida para o tratamento de acondroplasia em pacientes a partir de 6 meses de idade e cujas epífises não estão fechadas. Pode passar. Desde já, os autores declaram não possuir conflitos de interesse com a matéria. Pode passar. Bom, como mencionado, essa demanda ela tem dois demandantes. O demandante interno, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, da SAES do Ministério, e como demandante externo, a empresa Biomarim. A tecnologia é uma só, a vosoritida, que vai mudar aqui são as indicações. A indicação da demanda interna é para tratamento de acondroplasia em pacientes a partir de 2 anos de idade e cujas epífises não estão fechadas, e a indicação externa, da demanda externa, é para o tratamento de acondroplasia em pacientes a partir de 6 meses de idade e cujas epífises não estão fechadas. Pode passar. Bom, contextualizando a condição clínica, a acondroplasia ela é uma doença rara, onde temos uma prevalência mundial em torno de 1 para 25 mil, 1 para 30 mil nascimentos. Ela é causada por variantes patogênicas que causam um ganho de função no gene receptor 3 do fator de crescimento de fibroblastos. Uma revisão sistemática da América Latina, que incluiu em torno de 1.604 indivíduos, situa essa prevalência na América Latina em torno de 0,26 a 0,45 por 10 mil nascidos vivos. E isso entra em consonância com as estimativas globais que a literatura mostra. Clinicamente, ela é uma displasia esquelética que se caracteriza pelo encurtamento rizomélico dos membros, associado a uma baixa estatura desproporcional. Então, há um fenótipo que inclui bossa frontal, hipoplasia malar, lordose, limitações articulares, da extensão do cotovelo, genovaro, brachdactilia e aspecto da mão e tridente, além de frouxamento ligamentar do joelho e do quadril. Na infância, tem-se uma hipotonia típica e uma aquisição de marcos motores que é mais tardia. A inteligência ela é preservada e a estatura em homens é de 1,29 metros e para mulheres de 1,22 metros. O diagnóstico confirmatório dessa condição é feito por exame molecular, onde mais do que 95% dos pacientes apresentam essa variante patogênica no gene FGFR3 e é um diagnóstico, é um exame ainda não disponível no SUS. Pode passar.
O tratamento dentro do sistema de saúde inclui o manejo dessas comorbidades, incluindo fisioterapia, cirurgias ortopédicas, auditivas, acompanhamento oftalmológico ou medicamentos para o controle de possíveis infecções auditivas ou suporte respiratório. Não há uma disponibilidade de uma terapia medicamentosa específica. Então, a pergunta da demanda interna seria se o medicamento vosoritida é efetivo e seguro para promover o crescimento linear em comparação ao tratamento padrão, tratamento usual no SUS, em crianças a partir de 2 anos de idade, com diagnóstico de acondroplasia, cujas epífises ainda não estão fechadas. Pode passar. Sendo assim, a PICOS que a gente estabeleceu foi de uma população com crianças a partir de 2 anos, com diagnóstico de acondroplasia, molecularmente confirmada pelo exame que avalia a variante e com epífises abertas. A intervenção seria a vosoritida. O comparador seria o cuidado padrão já mencionado ou um grupo placebo. E como desfechos, dividimos em primários e secundários, sendo que nos desfechos primários teria a VCA, velocidade anual de crescimento, a proporcionalidade corporal, que seria a relação entre tronco e pernas, e mudança no score Z de altura. Como secundários, redução de cirurgia corretiva, qualidade de vida, mortalidade e segurança, incluindo aí os eventos adversos totais e graves ou emergentes ao tratamento. Nessa PICO ainda foi definido que tipo de estudo seria revisão sistemática com ou sem meta-análise e ensaios clínicos randomizados ou não randomizados. Pode passar. Caracterizando os estudos incluídos, foram incluídos 6 estudos, dentre eles 2 ensaios clínicos e os seus segmentos. Tá? Então, o primeiro estudo que vocês conseguem ver na primeira linha é um estudo de fase 2, é um estudo de delineamento de dose, tá? Temos aí coorte com várias doses da vosoritida, e é um estudo no qual não tem comparador e tem uma faixa etária de 5 a 11 anos. Tá? E os desfechos reportados são eventos adversos graves, a velocidade de crescimento analisada, score Z e proporcionalidade dos segmentos. O segundo estudo é um estudo de fase 2, randomizado, duplo cego, no qual eu tenho algumas coortes de idade. Dentre essas coortes de idade, tem-se apenas uma que faz sentido dentro da PICO, que está de acordo com a PICO da demanda interna, que seria a coorte 1, que avalia participantes de 24 a 59 meses. As outras coortes, por exemplo, a coorte 2 avalia de 6 a 23 meses e a coorte 3 de 0 a 5 meses. Esse, por exemplo, é o único estudo no qual é compatível com o início da idade da demanda externa, que é a partir de 6 meses. Aqui nós temos como desfechos reportados VCA, score Z de altura, proporcionalidade dos segmentos corporais, eventos adversos totais e grave. O outro estudo, que é um estudo de fase 3, tá, randomizado, duplo cego, também com segmento de 52 semanas, nós temos uma idade que varia de 5 a 18 anos, tanto no grupo vosoritida quanto no grupo comparador, que foi placebo, tá? Idade de 5 a 18 anos. Como desfecho, tem-se VCA, score Z, proporcionalidade e os eventos adversos totais e eventos adverso grave. Pode passar. Os outros 3 estudos incluídos são todos de segmento maior, né? Tem um de 2 anos do estudo de fase 3, né, já aberto. Um de 2 anos, um de 4 anos e meio e um de 6 anos, tá? E todos eles incluem a faixa etária de 5 a 18 anos, porque é o mesmo público, os mesmos participantes do estudo ainda fechado. E entre os desfechos aqui reportados tem CVCA, score Z de altura, proporcionalidade de segmentos corporais, eventos adversos totais e eventos adversos graves. Apenas um único estudo, que é o de 4 anos, o de até 6 anos, que avalia a qualidade de vida desses jovens a partir de uma escala já padronizada. Pode passar. A demanda interna também incluiu estudos de mundo real como evidências adicionais, já que elas não estavam em concordância total com a PICO, os incluímos como evidências adicionais. Foram incluídos 4 estudos de mundo real, né, estudos observacionais, sendo que esses estudos tinham uma variabilidade em relação às idades desses participantes. O primeiro estudo observacional de Come Here There tinha a idade de 5 a 13 anos. Tá? O de Sawamura é de 3 a 12 anos. O de Henk, ele faz uma segregação dessas faixas, mas é uma
uma faixa etária de 2 a 16 anos, variando aí de 2 a 5 anos, de 5 a 10, maior que 10 até 16 ou maior do que 16 anos. E RUI colaboradores que avaliam uma faixa etária de 2 a 14 anos. Dentre os desfechos avaliados, já é o que já estava comentando em relação aos outros estudos, eventos adversos graves, estatura, score Z de altura, a velocidade de crescimento anualizada, que é o VCA. Alguns outros estudos é que apontaram outros desfechos que não estão contemplados na pico da demanda interna, que é teste de caminhada de 6 minutos, índice de massa corporal, circunferência de crânio e etc. Pode passar. Bom, a avaliação da certeza de evidência, junto com a apresentação dos efeitos, ela foi feita por estudo, tá? Ou incluindo os estudos assim que fosse possível. Esse primeiro quadro que vocês veem é a partir de uma evidência que é o ensaio clínico entre a vosoritida versus placebo, fase 3, com segmento de 52 semanas. Então, por exemplo, para o primeiro desfecho de velocidade de crescimento anual, a gente vê aqui uma diferença média dos mínimos quadrados de 1,57 ao ano, tá? Com a certeza de evidência moderada. Para a score Z de altura, tem-se uma diferença média desses mínimos quadrados de mais 28, tá? E com uma certeza de evidência moderada. Para o crescimento proporcional dos segmentos corporais, essa diferença média foi de menos 0,01 e com uma certeza de evidência baixa. Em relação aos eventos adversos, tem-se que a vosoritida teve 59 de 60 participantes, em 59 de 60 participantes, e o grupo placebo em 60 de 61 participantes, proporcionando um risco relativo de aproximadamente 0,99. Para eventos adversos graves, foi calculado um risco relativo de 0,76, sendo a vosoritida presença de 3 eventos adversos graves em 60 participantes e o grupo placebo de 4 em 61 participantes, com a certeza da evidência considerada baixa para eventos adversos e muito baixa para eventos adversos graves. Aqui, o rebaixamento em virtude da certeza de evidência se deu para a ausência de dados diretos para a faixa etária inicial da demanda interna, que seria de 2 a 4 anos, já que esse estudo em si é a partir de 5 anos. E alguns intervalos de confiança também apresentam ou uma elevada amplitude ou perpassam o efeito nulo. Pode passar. Aqui a avaliação da certeza de evidência a partir do ensaio clínico entre a vosoritida e o placebo, mas no estudo de fase 2, tá? Então, aqui para a velocidade de crescimento anual, para esse desfecho, teve-se uma diferença média dos mínimos quadrados de 1,10 centímetros por ano. O score Z de altura, com a diferença média de 0,33, o crescimento proporcional de menos 0,06, e todos com certeza de evidência muito baixa. Aqui os eventos adversos todos relataram ao menos um evento adverso, predominando aqui as reações leves ou transitórias no local da aplicação. E eventos adversos graves na vosoritida foram 3 de 43 e 6 de 32, resultando num risco relativo de 0,37. Todos os desfechos foram considerados com evidência muito baixa, em virtude de heterogeneidade clínica entre as coortes etárias, com diferentes doses, com diferentes padrões de crescimento, que acaba reduzindo a estimativa aqui do efeito. Tem intervalo de confiança que também apresenta elevada amplitude ou perpassa o efeito nulo, e essa evidência ela deriva de um estudo pequeno, um estudo que foi patrocinado pela indústria, tem potencial sujeito a publicação seletiva, é uma evidência sem análise estratificada por coorte, em concordância com a PICO. Pode passar. Essa é uma avaliação também do ensaio clínico de braço único, fase 2, para um segmento de 42 meses. Então, nós temos a velocidade de crescimento anual aqui com a diferença média de 1,46 centímetros por ano. O score Z de altura já tem uma diferença média de 1,03. Em relação aos eventos adversos, todos os participantes apresentaram eventos adversos leves e transitórios, uma reação específica no local da injeção, da aplicação, e eventos adversos graves, 4 de 35. Aqui a gente tem uma certeza de evidência muito baixa, em virtude de alto risco de viés decorrente de ser um estudo aberto, exploratório, ausência de controle aqui concomitante, tem uma evidência com a ausência de dados diretos para a faixa etária de 2 a 4 anos, e tem um intervalo de confiança que perpassa o efeito nulo. Pode passar. Seguimos com a apresentação do ensaio clínico de braço único já para os segmentos, tá? Fase 3, mas para o segmento de 2 anos.
Em relação à velocidade de crescimento anual, essas crianças tratadas, o grupo que continuou sendo tratado com vosorotida, ele apresentou uma velocidade de crescimento estável, de 5,39 para 5,52 centímetros por ano. E já aqueles participantes que fizeram a migração, já que o estudo era aberto, do placebo para o tratamento, mostraram um aumento de 3,81 para 5,43 centímetros por ano. Entretanto, a certeza de evidência aqui foi considerada baixa. Para o score Z de altura, a diferença média dos mínimos quadrados foram de mais de 0,44, crescimento proporcional dos segmentos corporais de menos 0,05, também ambos com a certeza de evidência baixa. Eventos adversos, 98% tiveram esses eventos adversos leves, não foram detectados novos eventos adversos, e nenhum evento adverso grave foi considerado aqui na análise. Todos apresentando certeza de evidência baixa em virtude de ser um estudo de alto risco de viés, é um estudo aberto, exploratório, e também ser uma evidência que não tem dados diretos para a faixa etária de 2 a 4 anos. Pode passar. O outro estudo é para o mesmo ensaio clínico, só que com um segmento maior, de 4 anos e meio a 6 anos, onde o desfecho da VCA, na velocidade de crescimento anual, a média das diferenças observadas foi de 1,84 em meninos e de 1,44 em meninas, tá? Com a certeza de evidência aqui baixa. O score Z de altura em 3 anos de tratamento foi de mais 0,89 e em 4 anos e meio de tratamento foi de mais 1,28, também com a certeza de evidência baixa. Em relação ao crescimento proporcional dos segmentos corporais, tem-se uma estratificação em relação aos grupos etários, tá? Então, aos 4 anos e meio, as médias das mudanças em relação à linha de base foi para o grupo etário entre 5 e 8 anos de menos 0,18, entre 8 e 11 anos de menos 0,08 e maior do que 11 anos de menos 0,03. Em relação à qualidade de vida, tem-se uma melhora, apresenta-se uma potencial melhora da qualidade de vida, aumento na qualidade de vida global, relatada pelos cuidadores em 3 anos de tratamento de mais 3,25, e no autorrelato dessas crianças, desses participantes, também ao longo de 3 anos de tratamento, de mais 5,43, sendo que o domínio que apresentou maior impacto foi o domínio físico, mas também um desfecho com a certeza de evidência muito baixa. Para os eventos adversos, foi observado em 118 de 119 e eventos adversos graves em 22 de 119, com a certeza de evidência baixa. Muito baixa para todos os desfechos, em virtude de ser um estudo de alto risco de viés, ausência de dados diretos para a faixa etária e intervalos de confiança que apresentam uma amplitude maior. Pode passar. Para a avaliação da certeza de evidência dos estudos de mundo real, também incluídos nas evidências adicionais, que tinham um segmento de 12 meses, foi observado que, na velocidade de crescimento anual, incluídos 3 estudos que apresentaram relatos sobre esses desfechos, os resultados eles são consistentes e reportam os ganhos que variam de 5,4 a 6 centímetros por ano. Em relação ao desfecho score Z de altura, os 4 estudos incluídos mostraram a melhora consistente e significativa no score Z, com ganhos variando de 0,3 a 0,52. Nos eventos adversos, são eventos adversos predominantemente leves, relacionados à reação no local da injeção, e nenhum evento adverso grave foi reportado. Entretanto, a certeza de evidência para esses estudos foram considerada baixa, em virtude de serem estudos observacionais, abertos, sem um controle, e serem evidências com ausência de dados diretos para a faixa etária de 2 a 4 anos. Pode passar. Em relação ao balanço entre esses efeitos desejáveis e indesejáveis, quanto à eficácia, tem-se que o resultado para as crianças maiores de 5 anos são consistentes ao longo dos diferentes desenhos e apontam a possibilidade de aumento na velocidade de crescimento anual e uma melhora no score Z de altura ao longo do tempo. Para a faixa etária de 2 a 4 anos, essa base de evidência é mais limitada. Em relação ao crescimento proporcional, fora da desproporção típica da acondroplasia, e em segmentos mais longos, tem-se a sugestão de uma pequena melhora. Em relação à qualidade de vida, também há uma evidência limitada, os estudos de curto prazo não identificam
diferenças relevantes, tanto que nem foram avaliadas a certeza de evidência. E os achados positivos relatados são em segmentos mais prolongados e derivam de amostras que são pequenas, sem controle, com a variabilidade maior, o que traz uma certa incerteza à consistência desses resultados. Em relação à segurança, tem-se um perfil de segurança observado com predominância de eventos adversos leves, especialmente reações ali locais ou infecções respiratórias comuns, a faixa pediátrica, e os eventos adversos graves foram relatados, mas em sua maioria atribuídos à condição base e raramente ao tratamento. Pode passar. Em relação à análise da demanda externa, considerando as evidências clínicas, a busca realizada pelo demandante, ela foi muito semelhante à conduzida pelo NATS e resultou na inclusão de 10 estudos. Só que esses 10 estudos foram todos descritos pelo NATS. Tanto os 6 estudos, os 2 ensaios clínicos e os 6 segmentos, quanto os estudos de mundo real, sendo que o demandante considerou os estudos de mundo real como evidência principal, enquanto que o NATS considerou os estudos de mundo real como evidência adicional. É importante também lembrar que, dentro das diferenças da demanda interna e externa, tem a questão da população, especificamente. Então, a população da demanda interna é a partir de 2 anos, e a população da demanda externa é a partir de 6 meses. E dentre esse público de 6 meses, apenas um subgrupo de um dos estudos relatava dados, trazia resultados, desfechos para essa população em específico, e de modo que não foram adicionadas evidências novas pela avaliação do demandante. Pode passar. Eu passo a palavra para a Mônica, que vai apresentar toda a avaliação econômica de impacto orçamentário. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, Mônica, ouvimos sim. Tá, obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar a parte econômica. É importante, como a Aldenora já ressaltou, lembrar que são 2 demandas, né, que tem um gap temporal de alguns meses, né, que a demanda interna, né, que foi do próprio Ministério, com a população a partir de 2 anos, e nós, eu e a Aldenora, trabalhamos diretamente nessa demanda, e outros membros do NATS na demanda externa, né, que veio do fabricante, para uma população um pouco diferente. Em relação ao nosso trabalho e da parte econômica, a única coisa que nós já tínhamos entregue essa parte do relatório que fizemos foi somente o ajuste na parte econômica da demanda interna, do custo do medicamento, porque nós tínhamos trabalhado com um preço que havia sido levantado, né, das compras, e aí o demandante ofereceu um preço pelo seu medicamento, então nós nós modificamos, refizemos os cálculos, tá? Então, só para ficar bem claro, né, essas pequenas diferenças. Então, vou falar agora em relação à avaliação econômica, né? Ela foi montada com base, né, nessa população a partir de 2 anos de idade, que tinha o diagnóstico da acondro e cujas epífises ainda não estavam fechadas, ou seja, a partir de 2 anos nós vamos ter populações com idades variadas aqui incluídas. A perspectiva do SUS, a intervenção foi vosorotida. No nosso caso, nós utilizamos também os cuidados de suporte e sintomáticos, que foram avaliados nos 2 braços, foram inclusive o comparador, em termos de medicamento específico, a presença do vosorotida na intervenção e, obviamente, não isso nos comparadores, tá? O horizonte temporal foi de 16 anos. Por quê? Primeiro, nós temos a questão da nossa pico, que é um pouco diferente, né? E nós estávamos avaliando os aspectos de crescimento e, como a Aldenora demonstrou também, em termos de evidência, as evidências que nós trabalhamos foram essencialmente evidências de estudos que olhavam isso: velocidade de crescimento, ganho, né, de altura e qualidade de vida, em alguns deles aferida por um questionário que é específico para pacientes jovens que têm estatura baixa, tá? Então, é um questionário validado e específico para essa população, aquele que mensurou nos estudos a qualidade de vida. Nós usamos como os custos, então as medidas de efetividade foram o crescimento em altura e a qualidade de vida, de acordo com o COLES,
e os custos foram os diretos do medicamento em si, e nós usamos também custos médios de cuidados de saúde, em relação a consultas com especialista e procedimento cirúrgico. Esse dado específico foi extraído de um estudo feito na América Latina, que apontava uma média de consultas e intervenções para essa população. Como não era um estudo com grande detalhamento, nós fizemos algumas inferências do tipo, com base na literatura, de quais seriam esses procedimentos cirúrgicos, né, para poder fazermos uma somatória dos custos que estariam envolvidos. A moeda foi o real, foi aplicada uma taxa de desconto anual de 5%, tanto para custo quanto para desfecho com sequência. Adotamos o modelo de Markov e foi feita uma análise de sensibilidade determinística e probabilística. Tá? Então, uma coisa que a gente chama atenção é que o vosorotida ele é considerado uma tecnologia aditiva, né? Não há evidência de que, em princípio publicada, de que ele mudasse os aspectos de cuidado, então na nossa análise, ele foi avaliado dessa forma. Tá? Próximo, por favor. Em relação ao preço do medicamento, aqui já o preço do medicamento que foi ofertado pelo próprio fabricante e que foi usado, que ele é um pouco diferente do das compras públicas. O das compras públicas por frasco, e aqui os frascos foram considerados como tendo o mesmo custo, era em torno de R$ 2.950, enquanto que o fabricante ofertou um valor de R$ 2.484,71. O desconto oferecido pelo fabricante foi de 20% sobre um PMVG de 0%, perdão. E todas as apresentações teriam o mesmo custo associado, tá? Próximo, por favor. Aqui mostrando, além do custo por frasco, o custo anual do tratamento, que foi essencialmente como as apresentações todas têm o mesmo custo, e para todos os pacientes, o que varia é a apresentação utilizada, mas sempre numa posologia de uma vez por dia, que nós acabamos tendo ao longo de um ano, para quaisquer que sejam as faixas etárias e, portanto, qualquer um que esteja usando, né, qualquer uma das apresentações, é um custo anual similar de cerca de R$ 907 mil. Próximo, por favor. Esse foi o modelo que nós adotamos, né? Foi um modelo de Markov, associado à PICO que nós fizemos e aos achados, e nossos estados foram, nós consideramos um crescimento linear desses indivíduos, um crescimento não linear e morte associada à condroplastia, que é uma doença que tem uma série de complicações. Em geral, as mortes são associadas a justamente essas alterações de esqueleto, que por sua vez levam a outras alterações. As coisas mais importantes que a gente vê é que esses indivíduos têm uma alteração muito grande na atlantoaxial, tá? Eles têm também uma redução corporal, isso altera, por exemplo, aspectos pulmonares de expansão, né? Isso é relevante. E, por fim, uma outra coisa que é importante e muito marcada, muito prevalente nesses indivíduos, são as escolioses e as cifoescolioses, que às vezes são bastante pronunciadas, tá? Então, os estados possíveis que nós consideramos foram esses e baseados na evidência que a gente encontrou. Próximo, por favor. Aqui é o resultado, né, da avaliação. Nós fizemos aqui uma custo-efetividade e uma custo-utilidade, considerando os custos de suporte e a medicação para tratamento primário. Comparando os dois, né, a gente tem um custo incremental devido essencialmente à introdução da medicação, que fica em torno de 28 milhões, e uma efetividade incremental que foi baseada no crescimento anual nos centímetros adquiridos ao longo do período de segmento adotado no modelo, em torno de 26 centímetros. Tá? Isso leva a uma RCI de cerca de R$ 1.085.000 por centímetro ganho
por ano de tratamento. Olhando a questão da qualidade de vida medida pelo questionário específico, né, se observou um acréscimo de cerca de 11 pontos, tá? Esse é um questionário que varia de 0 a 100, ele não é de 0 a 1, então o valor é exatamente aqui, aquilo que aparece na variação efetiva de acordo com a pontuação que ele utiliza. Fazendo então uma RCI com base na utilidade, a gente obteve um valor de cerca de R$ 2.600.000, tá? Próximo, por favor. Aqui eu vou apresentar a parte da avaliação crítica, da avaliação econômica que foi submetida pelo demandante e que foi feita pelo outro grupo, mas dentro do NATS, tá? Em relação ao modelo do NATS, eles têm diferenças, tá? Primeiro, o demandante utilizou um modelo de simulação individual, né, no qual ele estabeleceu estados também diversos, vivo com complicação, sem complicação, e óbito. Eles incluíram também indivíduos a partir de 6 meses de idade, por ter uma população diversa, né, do que nós havíamos feito, e também trabalhou com taxas de aderência e taxas de descontinuação. Uma taxa de aderência em torno de 93% e de descontinuação em torno de 3%. Ele também adotou idades diversas para fechamento epifisário, nos indivíduos que seriam do sexo masculino e feminino, 17 para masculino e 15 para do sexo feminino, enquanto que o NATS adotou idades similares, posto que, a despeito de haver essas diferenças biológicas, existe uma heterogeneidade e você vai ter indivíduos crescendo, né, do sexo feminino, crescendo além desse período. Em relação ao horizonte temporal do demandante foi de 101 anos e eles utilizaram uma medida de QALY a partir do VCA, que é a velocidade de crescimento, e o score G de altura. Eles usaram taxa de desconto de 5% para custo e de 3% para desfecho, tendo obtido ao final uma RC em torno de 1,06 milhões por QALY. Tá? Ou seja, mesmo com essas diferenças de estrutura, o que se observou, né, em relação ao modelo do demandante é um custo incremental elevado por unidade de benefício, tá? Acima de R$ 1 milhão. Próximo, por favor. Entrando agora na avaliação de impacto orçamental, que segue esses mesmos aspectos, né? Eu vou apresentar inicialmente o da demanda interna, aquele que nós fizemos, que ele é para pacientes a partir de 2 anos de idade, com o diagnóstico de acôndro, com epífises ainda não fechadas, dentro da perspectiva do SUS. Aqui nós olhamos de novo o VOSO, com os cuidados de saúde, de suporte sintomáticos, comparado com o que é oferecido hoje em termos de cuidado de suporte de saúde e sintomáticos. Para o AIO se usou um horizonte temporal de 5 anos, sem taxa de desconto, e se utilizou os custos diretos do medicamento e os custos ao cuidado e suporte, que são similares àqueles que foram utilizados lá na análise econômica, tendo a mesma base. O artigo, né, sobre o cuidado na literatura feito na América Latina e algumas revisões específicas dentro daquilo que é mais comum para a doença. Usou-se um modelo estático, a moeda foi o real e a sensibilidade foi em termos de análise de cenário e determinística. Próximo, por favor. Com base nisso, também olhando aqui, a gente aqui está mostrando a população que a gente utilizou. Nós, para começar, nós olhamos os nascidos, foi então uma estimativa epidemiológica. Nós olhamos os nascidos vivos e aplicamos a frequência epidemiológica sobre aqueles que nasceram 2 anos antes do ano de interesse, a partir do qual foi feito o cálculo, que foi 2026, já que nós estamos falando de indivíduos que têm 2 anos ou mais. Então, nós já fizemos estimativas no 2 anos anteriores, justamente para entender que na entrada nós teríamos uma população, né, que teria 2 anos ou mais, para poder chegar nessa primeira célula, né? Nós fizemos esses cálculos. A partir daí,
né, como é um medicamento que é utilizado até o momento do fechamento epifisário, e nós aqui partimos do princípio de que então isso se daria de uma maneira uniforme, né, que nós teríamos grupos de idade uniformes entrando, né, e com 5 anos não ocorre esse fechamento epifisário, se nós partirmos de indivíduos com 2 anos de idade ou mais, então a gente vai ver que vai sendo somada ao longo desses anos. Então no primeiro ano, pelas nossas estimativas, haveria 109 indivíduos, e no quinto ano desse AIO, esse valor é de 526 indivíduos. Próximo, por favor. Aqui mostrando, né, aquilo que a gente também tinha mostrado na parte econômica, que como a apresentação, independe da apresentação, o custo proposto foi o mesmo para cada indivíduo, independente da faixa etária, o custo anual é o mesmo. Portanto, se a gente considerar um indivíduo que utilizou de maneira constante o medicamento dos 2 aos 18 anos de idade, o custo do medicamento nesse intervalo, ele fica em torno de 14 milhões e meio de reais, tá? O próximo, por favor. Isso aqui é só para deixar claro, né, em relação aos custos que nós utilizamos. Daí nós temos um cenário base, né, que ele é essencialmente o uso das tecnologias de suporte e de cuidado nesses indivíduos, cirurgias, consultas, e depois nós propusemos um cenário mais conservador, com 10%, e um cenário que nós chamamos de moderado, mas na prática é um cenário ainda um tanto conservador, né, no qual nós começamos com 20% dessa população contemplada. Ambos os cenários usaram um incremento anual de 10%. Então, com base nas estimativas que foram feitas, no primeiro ano, no cenário conservador, nós temos um impacto orçamentário em torno de 10 milhões de reais, 9,9, e num cenário em que a gente já começa com a fatia maior de 20%, isso vai ser o dobro, portanto, em torno de 20 milhões de reais. Ao longo de 5 anos de acompanhamento, o impacto orçamentário estimado pelo NATS na demanda interna ficou em torno de 755 milhões de reais, e num cenário moderado, esse impacto ficou em torno de 922 milhões de reais. Próximo, por favor. Em relação ao impacto orçamentário apresentado pelo demandante, né, as análises feitas pelo grupo do NATS, eles pontuaram também a questão de que houve uma estimativa com base na demanda epidemiológica, um valor de 3,2 a cada 100 mil nascimentos, né? A elegibilidade, no caso deles, foi limitada pela idade de fechamento epifisário, que foi, no caso desse AIO apresentado, houve essa diferenciação entre meninos e meninas. Eles apresentaram taxas de acesso a partir do mundo real, né, utilizando proxies de peso e idade, tá? E eles usaram, através da lei de informação, eles partiram de um princípio de que haveria 389 pacientes com tratamento ativo, e a partir daí fizeram projeções anuais, sendo que no primeiro ano a projeção deles é de 392 pacientes e no último ano a projeção de 816 pacientes, tá? Lembrando que aqui tem aspectos diferenciais, que o primeiro, a dose, quando a gente considera crianças com menos de 2 anos, que é o que aparece na demanda externa, ela é um pouco diferente, conforme a bula, ela é de 30 microgramas por quilo. Aqui também ele utilizou as taxas de aderência e descontinuação, tá? E utilizou apenas o custo de aquisição do medicamento. Lembrando que também os N são diferentes, porque eles incluíram a população a partir de 6 meses, entre 6 meses e 2 anos de idade, enquanto que nós fomos dos 2 anos de idade para cima. Próximo, por favor. Em relação às diferenças, comparando
com o que o NATS fez na demanda interna, né? O demandante apresentou uma participação de mercado, perdão, isso não é comparando, é o que o demandante fez, tá? Também a participação de mercado que o demandante utilizou nos seus cenários foi diferente. Ele estimou que haveria um market share em torno de 40% no ano de 2026 e haveria um aumento daí de 10%. Propôs também um cenário alternativo, no qual no primeiro ano já haveria 60%, no último ano, não, no primeiro, haveria um total de 60% dos indivíduos passíveis de utilizar, recebendo algum medicamento, e um outro cenário alternativo, além desse primário dele, né, que no último ano é 75%, no qual a população atingida no quinto ano seria de 80%. Baseado nisso, o cenário proposto pelo demandante, tá? O cenário padrão dele, que é aqui lembrando, começa com inicialmente cerca de 40% utilizando o medicamento e no último ano 75%. O impacto orçamentário avaliado pelo demandante dessa forma, né, foi de cerca de 2 bilhões e 400 reais. Tá? Próximo, por favor. Agora entrando em outros tópicos, tá? A aceitabilidade. A questão em relação a isso é que não existe atualmente outra tecnologia disponível para essa população, para tratamento específico desses aspectos, né, de nanismo e de crescimento para esses pacientes, tá? Os estudos indicam que há algum efeito na qualidade de vida do paciente, associada provavelmente ao aumento direto da estatura, a despeito de haver incerteza com base na literatura. Já em relação à implementação e à viabilidade, o vosoritida, ele tem registro na Anvisa desde 2021, ele é de uso subcutâneo, ou seja, ele pode ser usado ambulatorialmente ou em casa, se você tiver indivíduos adequadamente orientados para isso. E em relação às questões de estimativa das avaliações econômicas e do impacto, né, a implementação traria um incremento de recurso necessário relevante para que se fizesse a incorporação da tecnologia no SUS. Próximo, por favor. Em relação às recomendações de outras agências, foram encontradas recomendações para o uso em pacientes que tenham achondroplasia e não tenham o fechamento das epífises. Foram encontradas recomendações positivas nesse sentido em 3 agências. Uma agência alemã, a IQVIG, tá? Na Alta Autoridade de Saúde da França e no PBS da Austrália. Próximo, por favor. Em conclusão, tu quer apresentar essa primeira parte, ou Denora? Ou eu sigo? Tá bom. O conjunto de evidências sugeriu um benefício em termos de crescimento, nesse caso com uma segurança aceitável em virtude dos eventos adversos leves, entretanto com uma incerteza que ela é relevante, principalmente para a faixa etária entre os 6 meses e os 4 anos. Ainda persistem lacunas sobre alguns desfechos funcionais, sobre complicações ou impactos a longo prazo, ou uma necessidade futura de alguma intervenção cirúrgica, de modo que a interpretação desses resultados precisa ser cautelosa em virtude das próprias limitações metodológicas apresentadas e da necessidade de uma monitorização contínua. Então, reconhece que a condição clínica, que a achondroplasia é uma condição rara, grave, sistêmica e que também não possui terapia medicamentosa específica disponível no SUS. Pode passar. Em relação às conclusões das... Acho que, Mônica, acho que esse aí a gente já viu bastante. A gente pode ok. seguir, que eu estou preocupado com a gente não ter Tranquilo. tempo de Tá, perguntas. próximo, por favor. Acho que acabou, Isso. então. Obrigada, era isso. Obrigada, meninas, pela apresentação. MHT, Thaís?
Olá, boa tarde. Eu sou Thaís novamente, apresentando o MHT dessa demanda. Declaro não ter conflito de interesse, nem a Karine, que foi a outra técnica que trabalhou nessa demanda, também não tem conflito de interesse. Pode passar. Nós utilizamos as bases de dados Clinical Trials, Cortellis e Anvisa ensaios clínicos, incluímos ensaios de fases 2, 3 e 4 e excluímos medicamentos registrados há mais de 5 anos na Anvisa, EMA e FDA. Pode passar. Então, tem 3 tecnologias no horizonte, nenhuma dessas 3 tem registro na Anvisa, EMA ou FDA e, consequentemente, não tem recomendações por agências de ATS. Obrigada. Obrigada. Pode fazer, Érica. Boa tarde, a Érica, técnica do Digits, vou apresentar a ação da perspectiva do paciente. Para este tema foi aberta a chamada pública 89 de 2025, durante o período de 31 de outubro a 10 de novembro de 2025, e 9 pessoas se inscreveram. A seleção dos representantes ocorreu por meio de sorteio e a representante titular é a senhora Thaís de Abreu Alves, inscrita na condição de familiar. Boa tarde, Thaís, seja bem-vinda à reunião da Conitec. Nós vamos projetar a sua apresentação e eu peço que no início da sua fala você informe de que lugar do país você reside. Bom, a fala é sua, fique à vontade, Thaís. Eu vou Boa pedir para a tarde. equipe. Ah, já estão projetando. Fique à vontade, Thaís, desculpa. Todos me ouvem bem? Sim, Como disse, meu nome é Thaís, eu sou de Timóteo, interior de Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades. Pode deixar no primeiro slide, por favor. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades e membros dessa comissão, os que estão presencialmente e os que nos acompanham de forma remota, assim como eu. Meu nome é Thaís, tenho 37 anos, sou uma pessoa com nanismo do tipo acondroplasia e sou mãe do Cauã, hoje com 11 anos, que nasceu com a mesma condição. Descobrir ainda durante a gestação que meu filho teria condroplasia foi um choque, mesmo sabendo que havia 50% de chance. Nenhuma mãe está preparada para imaginar que seu filho enfrentará as mesmas dores físicas, limitações funcionais e o preconceito social que ela própria viveu. Dores que não vêm apenas do corpo, mas de uma sociedade que ainda impõe padrões e marginaliza quem é diferente. Nossa esperança começou a mudar em março de 2022, quando conhecemos o Voxzogo e as possibilidades reais de melhora na qualidade de vida que esse medicamento poderia trazer. Após uma longa luta judicial, iniciamos o tratamento em 11 de abril de 2023. Naquele dia, nossa esperança renasceu. Pode passar o próximo slide. Desde então, os avanços do Cauã têm sido significativos e mensuráveis. Ele apresentou um ganho total de 16,5 centímetros em estatura, passando de 105,2 centímetros para 121,7 centímetros, e de 16 centímetros em envergadura, de 104 para 120 centímetros, após 1.033 doses do medicamento. Ao longo de aproximadamente 33 meses de acompanhamento, esse crescimento corresponde a uma média anual de 5,82 centímetros, evidenciando um aumento significativo na velocidade de crescimento e uma resposta clínica favorável ao tratamento. Pode passar o próximo slide. Antes de iniciar o tratamento, aos 8 anos e 8 meses, Cauã apresentava idade óssea de 4 anos e 6 meses. Atualmente, sua idade óssea encontra-se entre 9 e 10 anos, compatível com sua idade cronológica, conforme acompanhado por exames de imagem. Essa evolução também se reflete em aspectos funcionais do cotidiano, como, por exemplo, o vestuário. Hoje ele veste tamanho 10 aos 11 anos de idade. Mas os ganhos não são apenas números. Pode passar o próximo. Na acondroplasia, os membros superiores são desproporcionais ao tronco. Isso interfere diretamente em atividades simples, como alcançar objetos, vestir-se sozinho, realizar a própria higiene íntima. No caso do Cauã, após o início do tratamento com fosorotina, observou-se o crescimento progressivo e paralelo da estatura e da envergadura, com ganho total de 16 centímetros na amplitude dos braços. Hoje, meu filho consegue realizar sua própria higiene íntima, alcançar interfones, prateleira, caixa de autoatendimento. Pode parecer pouco para quem não vive essa realidade, mas para nós é independência e dignidade. E há um ponto que merece atenção.
Quando crianças precisam do auxílio constante de pessoas fora do núcleo familiar para realizar cuidados íntimos, isso aumenta também a vulnerabilidade a situações de risco, incluindo a exposição a possíveis abusos. Esse aspecto reforça a importância de tratamentos que promovam maior autonomia funcional e qualidade de vida. Crianças com acondroplasia frequentemente apresentam apneia do sono, infecções recorrentes, alterações crâniofaciais e risco aumentado de múltiplas cirurgias ao longo da vida. No caso do Cauã, os exames anuais mostraram melhora na qualidade do sono com a redução da apneia. Permita-me compartilhar algo pessoal. Em 2021, precisei pedir ajuda no supermercado para alcançar um produto. E ao pedir ajuda, a resposta sarcástica foi: pega você. Saí dali profundamente abalada. Hoje, quando vou ao mercado com meu filho, às vezes é ele quem pega para mim. Isso também acontece nos caixas eletrônicos e nos outros terminais de autoatendimento. Isso é autonomia, isso é dignidade. 2 anos atrás, o meu filho sofreu um bullying severo na escola. Chegou a me dizer que não aguentava mais viver nessa condição. E para uma mãe ouvir isso é devastador. Pessoas com nanismo frequentemente enfrentam piadas, apelidos ofensivos e são tratadas como crianças, independentemente da idade, o que desumaniza e reforça preconceitos. Meu filho está iniciando a adolescência e uma fase em que a aceitação é especialmente desafiadora. O Voxzogo não vai fazer com que ele deixe de ter acondroplasia, mas vai permitir que ele acompanhe sua evolução, veja os resultados concretos e construa uma autoestima. As aplicações diárias não são fáceis, mas ainda assim, não houve um único dia que eu vi o Cauã chorar, porque ele entende que aquela dor momentânea é pequena diante das conquistas que têm sido dia a dia. Minha própria trajetória foi marcada por cirurgias, limitações e muitos traumas. Nenhuma intervenção trouxe ganhos comparáveis ao que esse tratamento tem proporcionado ao meu filho. Se esse medicamento existisse na minha infância, minha história poderia ter sido diferente. Crescer sendo uma pessoa com nanismo não é simples. A sociedade cobra, limita, exclui. Ter um filho com nanismo é lutar 2 vezes mais. Não como um leão ao sair de casa, mas como a selva inteira. Posso afirmar com convicção: o bullying dói, e dói muito. E suas marcas permanecem por muitos anos. Trazendo a reflexão para a vida adulta, muitos indivíduos com acondroplasia enfrentam isolamento social, dificuldades no mercado de trabalho e sofrimento emocional por não conseguirem realizar tarefas básicas com autonomias em ambientes que ainda não são adaptados, como a ausência de banheiros adaptados em espaços públicos e nos locais de trabalho, o que limita o direito de ir e vir e impacta diretamente na sua qualidade de vida. O Voxzogo não é uma intervenção estética, é uma terapia modificadora da doença. Ele não atua apenas sobre centímetros de estatura, atua sobre funcionalidade, sobre prevenção de complicações, sobre redução de cirurgias e internações ao longo da vida. Tenho ouvido que ele é um medicamento de alto custo que não salva vidas. Com todo respeito, afirmo, ele salva vidas sim. Salva quando previne complicações graves, salva quando reduz o risco de cirurgias invasivas, salva quando devolve autonomia, salva quando protege a saúde mental de uma criança que já sofre preconceito desde cedo. A decisão que está nas mãos dessa comissão não é sobre centímetros, é sobre dignidade, sobre prevenção, sobre autonomia e sobre futuro. O Voxzogo salvou a vida do meu filho, salvou a vida de muitas crianças que estão em tratamento com medicamento e representa esperança concreta para aqueles que ainda aguardam acesso. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Thaís, por compartilhar o seu relato, a sua experiência como mãe. Eu gostaria só que você comentasse um pouco mais, né? Você comentou que a aplicação é em casa, né? Sobre a administração do medicamento, como é, quem faz, como é que vocês se organizam. O medicamento, a gente retira, né? Nós somos instruídos que ele tem que ser tirado 30 minutos antes para ser aplicado em temperatura ambiente.
quando a gente recebeu o medicamento, nós fomos treinados sobre como seria essa aplicação. Então, hoje a gente aplica em 4 pontos, porque a gente tem sempre que revezar. Então, a gente aplica nos braços e hoje o Cauã já tem autonomia para aplicar nas coxas. Então, ele mesmo quem faz a aplicação das coxas, na altura nos 45 graus. É uma aplicação, né, como foi mesmo mencionado aqui, subcutânea, e, e isso ele, né, é uma dorzinha todos os dias, mas que ele entende que é por um bom motivo. E também, né, ele aplica há 2 anos, é isso? Vocês fazem uso aproximadamente há 2 anos? Faz agora, dia 11 de abril, vai completar 3 anos, então Pois são é. 2 anos e 10 meses. E se vocês observaram algum evento adverso, né, ao longo desses quase 3 anos de uso da vosoritida? Não tivemos nenhum evento, às vezes por questões da aplicação mesmo, da posição, fica um pouquinho vermelho na hora, mas nada que com 20 minutinhos já some. Tá certo, Thaís. Muito obrigada. Eu vou abrir para o comitê. Algum membro gostaria de fazer alguma pergunta para a Thaís? Silvana, fique à vontade. Olá, Thaís. Eu sou Silvana Leite, represento o Conselho Nacional de Saúde aqui no comitê. Eu queria te agradecer por compartilhar a tua história e do teu filho, né? E é bastante importante para as análises desse comitê. Eu gostaria de saber um pouco sobre como foi o processo para conseguir o medicamento, né? Como é que você consegue, como é que desde o início, no início e agora, né, na continuidade do tratamento, como tem sido isso? A gente entrou com uma ação, né, na Justiça em março de 2022, e em abril de 2023 a gente teve quando a gente recebeu, no primeiro momento eu tive o fornecimento do valor, onde eu mesma efetuei a compra da primeira remessa desse medicamento, e a partir das próximas fornecimentos, já foi diretamente com o Ministério da Saúde. Já trouxe aqui na minha casa e não houve interrupção de nenhum dia. Não tem interrupção, você tem recebido regularmente. E Sim, a ação foi diretamente contra o Ministério da Saúde, é isso? isso. Tá ok. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Mais algum membro gostaria? Ok. Não? Então, obrigada pela sua Obrigada. participação, Thaís. Muito bom o seu relato aí. Parabéns, hein? Obrigada, Thaís. Tchau, tchau, Thaís. Até mais. Obrigada. A gente tem nosso especialista aqui na reunião, convidado da MB, o Dr. Juan Clinton. E eu vou abrir agora também para perguntas e comentários nossos aqui sobre essa demanda. Queria que a Aldenora revisitasse com a gente, só deixasse assim de forma bem clara sobre a população. Eu revisitando aqui os dados das evidências dos estudos, então assim a gente tem na demanda na externa, em bula, né, que esse medicamento pode ser usado a partir de 6 meses de idade. E a nossa demanda também, como Ministério da Saúde, fizemos uma demanda que era a partir de 2 anos de idade. Mas revisitando os dados, de fato, que a gente tem para essa população abaixo de 5 anos são os estudos fase 2, não é isso? Então, o que a gente teria de evidência sustentado por os estudos fase 3 são a partir de 5 anos de idade, né? Então, os outros a gente Exato. tem uma população menor para abaixo de 5 anos que teria essa evidência, né? E uma outra dúvida que eu fiquei porque aí quando eu olho as evidências do fase 2 para entender assim, o ganho, nesses casos, a partir de 6 meses de idade, com uma população bem pequena, né, que foi usada a partir de 6 meses, uma população ainda de 2 a 4 anos, ou a 2 a 5 anos incompletos, que aí eles trazem uma evidência a partir do score Z de crescimento, né, comparado com o basal, que, ou seja, que é antes do tratamento, pelo que eu entendi. Só que eu não tenho parâmetro de qual que é o crescimento esperado, né, sem o medicamento. Então, eu fiquei na dúvida sobre esse dado. Então, sei se você ou até o especialista também, se quiser comentar sobre isso.
E se a gente tem, aí para uma dúvida para o especialista também, desses pacientes que eles, no caso, eles são indicados a fazer o medicamento até o fechamento das epífises. Isso muda entre menino e menina, o tempo de uso. Fecha com a idade de 18 anos, ou para os meninos as epífises fecham mais para frente, um pouco mais tarde. Como é que é isso? Só para a gente entender também todo o tratamento, até quando que seria, né? Luciana, se tu me permite Sim. já complementar as tuas questões para o Claro. especialista e para o Nats mesmo, eu estou assim, tentando analisar essa questão da diferença da demanda, né? Se iniciar o tratamento com 6 meses ou iniciar com 2 anos, né? O que justifica cada uma dessas possibilidades, né? Porque eu acho que é uma questão importante também para análise. Então, assim, o Nats mostrou o que tem de como é que veio a demanda para 6 meses, como é que está a demanda para 2 anos, mas eu acho que até comparativamente, para a gente entender, né, o conjunto aqui da demanda. Assim, de verdade, eu até fiquei na dúvida se comparativamente a gente não teria que ter pelo menos alguma recomendação acima de 5 anos, por exemplo. Porque o que eu tenho de estudo, o grupo, é o subgrupo que foi analisado no estudo fase 2. Então, isso é uma evidência muito, com nível de evidência muito baixo, né? Doutor Juan, se você está nos ouvindo, você pode fazer uns comentários sobre essas nossas dúvidas também. E a Aldenore também ficou. O Juan está aqui na reunião, não sei se está conseguindo abrir o microfone. Agora eu consegui. Boa Isso. tarde. Boa tarde. Eu não estou conseguindo botar minha câmera, só isso. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, então tá bom. Boa tarde. Você gostaria objetivamente que eu respondesse quais tópicos? Se a gente puder ordenar, porque eu poderia ajudá-los em uma série de situações clínicas. Então, uma dúvida que eu tive aqui é que, analisando a população de partida que a gente está avaliando, é a partir de 6 meses, a partir de 2 anos de idade. Só que o que a gente tem para essa população é o estudo fase 2. E aí eu fiquei na dúvida, porque o fase 2 que ele traz, o desfecho, é o score Z de altura. E aí, como eu não tenho uma comparação, é comparação com o basal né, da criança, assim, né, então, que tem aqui da mudança, frente ao basal, eu não sei, eu não consigo compreender, frente à criança não fazer nada, qual que seria já esse crescimento esperado, esse score esperado de Z de altura? Então, essa é uma pergunta, porque assim, o que a gente tem aí de estudo que compara o paciente versus aquele que usou com a vosoritida versus aquele que usou o placebo, você tem fase 3 para frente, que é tudo acima de 5 anos. Então, eu fiquei na dúvida se eu consigo concluir alguma questão com os fase 2, tá? Então, para explicar melhor isso para mim. E a outra pergunta, até quando esse indivíduo ele vai fazer uso do medicamento. Então, a ideia da indicação é até que eles tenham as epífises fechadas. Isso é até 18 anos, isso muda de menino para menina, ele pode usar depois de 18 anos ainda? Então, até quando que vai usar esse medicamento? Perfeito. Então, com relação à tua primeira pergunta, com relação aos 5 anos, quando entra na fase 2 e na fase 3, eles escolhem 5 anos, num primeiro momento, é por conta dos inventários de avaliação. Você fazer avaliação proxy, que é algo que tem que ser feito abaixo de 5 anos, foi feito. Entretanto, eles abordaram, pelo que eu fui informado, acima de 5 anos, a capacidade da criança poder fazer os seus próprios inventários e as suas próprias respostas. Essa é a primeira questão. O estudo, antes de você começar a cegar, que é o duplo cego, 6 meses antes é feita uma análise de ambos os grupos que foram selecionados sem medicação. Então, em todos os 3 estudos que vocês apresentaram, tem 6 meses anteriores de observação e comparativo aos 2 grupos. E esse comparativo mostra ambos grupos semelhantes. A partir daí, um vai fazer uso da medicação e o outro vai fazer uso do placebo.
e aí que as diferenças em termos de velocidade de crescimento analisada começam a aparecer, como muito bem colocado pela revisão que vocês fizeram. A questão dos 2 anos, e não foi comentado em nenhum momento, 2 aspectos na condroplasia, que talvez valha a pena a gente considerar a ideia de começar o medicamento um pouco antes. Primeiro é a frequência aumentada de morte súbita que tem nessa população comparada à população pediátrica. E geralmente são eventos que acontecem de 0 a 2 anos de idade. E se a gente for ver o ensaio clínico que foi feito naquela coorte com menos de 5 anos, eles dividiram de 0 a 6 meses, de 6 meses a 2 anos, de 2 anos a 5 anos. Se a gente for ver na coorte de menos de 6 meses, claramente e estatisticamente mostra aumento da área do forame magno, que é onde reside a maior vulnerabilidade dessa população nessa faixa etária. Então, na vida real, só para vocês terem uma informação, porque a gente acompanha muitas crianças aqui dentro do Instituto Fernandes Figueira, como vocês sabem, é uma unidade do SUS, 25% das crianças avaliadas nesse período precisam ser descomprimidas. Então, confrontando os dados do ensaio clínico de 0 a 6 meses e de 6 meses a 2 anos, com o aumento da área do forame magno, nós talvez podemos inferir que nós reduziremos o número de cirurgias de descompressão. Aí, é claro, eu estou falando na vida real, com dados que são controlados dentro de um ambulatório médico, dentro da neurocirurgia da genética médica. Então, essa faixa de 0 a 5 anos, apesar de não ter sido muito bem avaliada nos ensaios clínicos, por conta do N ser muito pequeno, talvez, no meu ponto de vista, seja o momento mais crítico dessa população. Com relação a quando parar, a gente sabe que é caso a caso. Então, se você pegar um grupo de meninas, por exemplo, elas vão entrar em puberdade em momentos distintos, elas vão ter menarca em momentos distintos, elas têm uma variabilidade multifatorial com relação à estatura que vem da família. E essas particularidades, elas são caso a caso. A grosso modo, a gente sabe que as meninas, elas entram em puberdade mais cedo, que de uma certa maneira vai melhorar o estirão puberal com o medicamento, e elas provavelmente vão fechar essas epífises antes dos meninos, que a gente sabe que começa a puberdade mais tarde. E os dados de segmento hoje têm mostrado uma coisa muito curiosa, é que nós estamos considerando que é o fechamento das epífises acontecer igualmente à população geral, mas na população com acondroplasia, eles crescem por tempo mais prolongado. Eu digo crescer, porque se a gente se basear na velocidade de crescimento anualizado. Se a gente for ver do ponto de vista fisiológico do mecanismo de ação do medicamento, não é só o alongamento dos ossos, porque eles nascem já com uma informação genética que bloqueia todas as placas de crescimento e uma ossificação que é chamada de endocondral. E elas ficam completamente subtraídas de qualquer fator de crescimento fisiológico. O que acontece quando você faz uso da medicação? Libera todas as placas de crescimento de todos os ossos. Então, com isso, os estímulos de crescimento da criança vão se fazer muito acentuados. E aí você começa a alongar os ossos. Tanto é que uma das características mais emblemáticas é a mudança das feições das crianças. Porque o terço médio da face ele é endocondral. Então você projeta isso, o rosto fica mais longo, você aumenta as vias de aeração, reduz o número de otites crônicas, que são muito frequentes. As cirurgias, o número de cirurgias tem sido consideravelmente reduzidas volto a dizer, dentro de um nível de observação de ambulatório. Então, claramente, com relação a partir dos 5 anos de idade, eu vejo o ponto que vocês estão trazendo por causa de onde tem um número maior de pacientes
sendo acompanhados. Mas eu consideraria esses ensaios com um N menor exatamente no ponto mais crítico que eu vejo na população dos bebês, que é exatamente a estenose da junção crânio-cervical, a estenose lombar, que é algo que é muito, se não é a totalidade, eu diria quase 80% dos adultos têm, que é essa complicação chamada síndrome da cauda equina, e as dores. O aumento da atividade, a melhora do desempenho motor. E como foi colocada pela senhora que apresentou o filho, ele começa a ter uma independência que, a mim, quando eu comecei realmente a trabalhar com os acondroplásicos, eu fiquei muito sensibilizado com a questão da higiene pessoal. É algo que notoriamente modifica a qualidade de vida das crianças no colégio, de poder sentar no vaso, de você ter uma questão que ela chamou a atenção, você ter adultos lidando com essa questão muito sensível. Então, eles já são vulneráveis pela própria natureza. Eu acho que tornaria uma situação muito mais vulnerável mantendo sem a medicação. Ok, obrigada. Mais alguém tem perguntas aqui, gente? Ao doutor Juan? Oi, Mônica. É para esclarecer uma pergunta que tu fez em relação ao Z-score, Luciane, tá? Então, assim, na verdade, o Z-score não é isso, não é o indivíduo com ele mesmo, tá? O Z-score é um score linear que você pode usar não somente para altura, mas para outros parâmetros de crescimento, e ele é a comparação daquele indivíduo, daquele grupo, com o grupo da normalidade, tá? Perfeito. Então, na verdade, o que ele vai dizer é o quão próximo, o quão diverso do grupo normal aquele processo, aquela variável de crescimento, de mudança de peso está distante do que se espera para a população normal, tá? Então, em relação a esse esclarecimento, ele não é um antes-depois, tá? Ele é um antes do grupo que tem a patologia comparado com a normalidade e o depois daquele grupo com a patologia, com a intervenção X, comparado novamente com a normalidade, tá? Então, é só para o esclarecer score que você isso. está falando é do grupo. O grupo o antes e o score, grupo depois, tá? Isso, comparado com crianças, indivíduos naquela faixa que tem o crescimento, no caso, eles olharam o score Z para a altura, para essa alteração nessa faixa etária, os normais, o quão aquilo é próximo desses indivíduos normais, do quanto eles crescem, né? O grupo que tem a acondroplasia tratado e não tratado, tá? E se eu puder só fazer uma pequena observação em relação às questões que o Dr. Juan falou, que são importantes, são interessantes, mas ressaltar, né, como a Aldenora falou, que infelizmente a gente não tem essas mensurações na literatura, nem mesmo em termos de dado de mundo real, né? Então, dados que são relevantes, mas que infelizmente não aparecem coletados, nem mesmo nos estudos de vida real, esses aspectos específicos de independência, que talvez valesse a pena, né, serem avaliados. Infelizmente, a gente tem essa lacuna esses do desfechos dado. também que o doutor colocou, né, que aí também é uma inferência do que poderia ser o benefício, mas também não foram medidos nos ensaios, né? Isso, Então, isso é exatamente. importante também. E, por exemplo, Isso que a nessa gente colocou. população que a gente estava falando aqui, 2 a 4, você está falando que a gente tem uma diferença aí nos scores, mas a gente tem um intervalo de confiança aí que vai, né, então do grupo aí o que vai para negativa, vai para 0, ou seja, que ali tem indivíduos que também não ganharam, né, não tiveram êxito, né, com o tratamento. Aí a minha pergunta, vou continuar a pergunta aqui para o doutor Juan, se também você teria algum indicativo de que para começar o tratamento, até que idade, eu teria uma idade para, assim, máxima, teto aí para iniciar o tratamento, ou seja, o indivíduo com 17 anos, vale a pena fazer o tratamento de 17 a 18? Sim. Isso, de certa maneira, já
existem parâmetros dentro da endocrinologia pediátrica que eles já inferem que quando você começa a ter um crescimento anualizado menor que 2 centímetros, significa que já não há mais crescimento. Então, se nós formos ver os scores de velocidade de crescimento anualizada, eles fazem mais 9 centímetros, mais 12 centímetros, mais 5 centímetros, mais 3 centímetros. Então, e quando você vai chegando aos 17, 18, 19 anos, fazer as avaliações radiológicas pelas linhas de crescimento, muitas vezes é muito difícil. Por isso que eles utilizam esse parâmetro do limite mínimo que se espera de uma criança continuar crescendo, que é em torno de 2 centímetros ao ano. E isso faz-se cálculos. A gente tem uma série de planilhas que te permite fazer os cálculos de velocidade de crescimento anualizado, e ela te diz exatamente quantos centímetros anuais a criança estaria obtendo ao longo do ano. Então, abaixo de 2 centímetros, já considera que as placas já não estão respondendo mais. Como nós não temos um marcador biológico, um biomarcador, vocês devem estar bem familiarizados, né? Os biomarcadores para acompanhamento de doenças, principalmente as doenças genéticas, com relação a isso, a endocrinologia como um todo em crescimento, não é só na condroplasia, não existe um biomarcador que possa nos ajudar a tomar esse tipo de decisão. Então, a grosso modo, seria realmente até os 17, 18 anos os meninos e até os 15, 16 anos as meninas, mas variando dentro desse parâmetro que eu creio que ele possa ser mais paramétrico, né? E eu acho que nos ajuda no follow-up das crianças. Tá bom. Doutora Milky? Milky da MB. Doutor Juan, muito obrigada pela participação como convidado da SBGM. A minha pergunta, doutor Juan, é o quanto, na realidade, nós conseguimos ter, além pelas características físicas, a possibilidade do diagnóstico genético a paciente, a pessoa que veio trazer a experiência, ela pôde ver no filho, infelizmente, como ela mesma colocou, porque ela é portadora, ela tem a condroplasia, então ela provavelmente se atentou ao filho, mas o quanto, quando é um caso que não tem, no caso, a mãe ou o pai, como que acontece a questão do diagnóstico e a questão da morte súbita relacionada aí à questão do forame e da compressão. Então, se puder falar um pouquinho como tem sido esse desafio do diagnóstico, principalmente diagnóstico definitivo, puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Muito obrigada. Sim, muito obrigado, doutora, pela pergunta, e isso é muito importante dentro das displasias esqueléticas como um todo, não é a condroplasia. A condroplasia é a mais comum que nasce vivo. Então, entre as displasias esqueléticas em nativivos, a condroplasia é a mais comum, depois vem a osteogênese imperfecta, etc, etc. Entretanto, a medicina fetal, como vocês bem sabem, ela começa a ter uma precisão tão grande em termos de anomalias estruturais que a maioria dessas displasias esqueléticas ela já é suspeitada com 16 semanas, 17, 18, 19 semanas. Então, você veja, são coisas que a gente não aprende no livro, né? De como lidar com situações que irão acontecer dentro de uma margem de erro que as imagens de medicina fetal traz. Então, se você for conversar com todas as famílias que têm uma criança com uma displasia esquelética, é pavorosa. Eu digo, relato pavoroso que as famílias têm do que é dito em relação à sobrevida dessas crianças. Dito isso, 30% das suspeitas pré-natais, elas são letais. Isso não significa que devam ser desconsideradas, pelo contrário, você tem que documentar e documentar muito bem feito. O bebê nascendo, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Primeiro porque os estudos radiológicos, eles permitem a quem tem experiência fazer diagnósticos bem cedo.
E segundo, talvez o mais importante, eu sou um médico de uma instituição pública, e através da Coordenadoria de Doenças Raras, Dr. Natan, a gente vem ordenando e coordenando o Brasil junto ao Serviço de Referência de Doenças Raras, e os hubs de genoma começam a realmente funcionar. Então, se num primeiro momento esse diagnóstico molecular ou o acesso torna o caminho um pouquinho tortuoso, ele vai ficar muito mais dinamizado a partir que esses hubs começam a funcionar de uma forma fluida dentro do Sistema Único de Saúde, sabendo onde as amostras estão sendo encaminhadas e assim por diante. Então, isso é algo que a gente vem ganhando terreno e certamente já se faz. De qualquer maneira, tem uma outra vantagem do estudo genético para a achondroplasia, que só Deus sabe por quê, é uma única variante patogênica no mundo todo. Todos os acondroplásicos, eles compartilham a mesma variante patogênica. Então, todos os laboratórios que fazem genoma, geralmente por ter esse hotspot, como a gente chama, eles muitas vezes começam seus laboratórios pela achondroplasia, porque basta você tentar amplificar um segmento, ver se aquela variante está presente, normal ou não, e o diagnóstico é direto. Além disso, vocês sabem muito bem que existem kits patrocinados. Então, o SUS se beneficia muito desses kits patrocinados, que é natural que isso venha a acontecer, né? Então, muitos painéis de displasia esquelética, muitos painéis de doenças neuromusculares, muitos painéis de doenças neurológicas, muitos painéis de envelhecimento precoce estão disponíveis. E todos os clínicos que trabalham nessa área utilizam isso. Então, talvez 5, 6 anos atrás o exame genético fosse de mais difícil acesso, hoje certamente, e mais ainda com a ajuda da Associação de Pacientes, que nós temos 2 associações muito, muito atuantes e certamente eles encurtam os caminhos. Então, talvez hoje nós estejamos conversando aqui muito também em função das associações de pacientes. E eles estão, obviamente, vendo os seus direitos, as suas obrigações e vendo a saúde dos seus filhos. Obrigada. Pela Associação de Pacientes também, a Juliana tinha comentado também que queria fazer uso da palavra. Sim, quero saudar vocês, né? Boa tarde a todos os presentes. Eu agradeço a oportunidade de contribuir nesse momento tão importante para a comunidade que eu represento. Eu estou como representante das organizações da sociedade civil, sou representante de uma delas, e como o Dr. Juan bem disse, temos mais uma outra associação nacional. Sou mãe de um jovem com achondroplasia que não teve a possibilidade de ser tratado porque a janela de oportunidade já havia se fechado. A chegada da vosoritida muda completamente a história natural da doença e a vida dessas crianças, como o Dr. Juan tem apresentado brilhantemente e a Thais também falou. O relatório que nós recebemos e estamos estudando aqui menciona estudos clínicos importantes, mas hoje eu trago algo além desse ensaio clínico. Em 11 de janeiro de 2026, agora, muito recentemente, foi publicada na Genetics in Medicine, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo na área da genética, uma revisão sistemática e meta-análise multinacional, conduzida por pesquisadores brasileiros de universidades públicas, sem patrocínio da indústria, analisando dados de mundo real de 696 crianças tratadas com vosoritida. São 10 estudos, vários países, diferentes sistemas de saúde. E os resultados mostram um aumento médio de 1,82 centímetros por ano na velocidade de crescimento, aumento significativo no score de altura após 12 meses, melhora na proporcionalidade corporal, perfil de segurança favorável, sem eventos adversos graves. E o mais importante, os dados de mundo real replicam e até superam os resultados do ensaio clínico inicial. Isso significa robustez. Isso significa que nós não estamos diante de uma evidência frágil, estamos diante de uma evidência consistente.
próprio Dr. Juan, que atende em um centro do SUS, pode dizer isso, acabou de dizer isso. Eu sei que o impacto orçamentário é central para essa comissão, e eu fui empresária por 25 anos e respeito profundamente essa responsabilidade. Nós estamos falando de um tratamento de alto custo? Sim, mas é um custo concentrado na infância, que é diluído porque traz benefícios que se estendem por toda a vida adulta. Eu chamo atenção para um aspecto importantíssimo. O próprio relatório reconhece que não foram consideradas todas as economias diretas e indiretas ao longo do tempo. Então, nós não podemos reduzir essa análise ao investimento necessário para a compra do medicamento versus centímetro ganho. Porque nós não estamos falando em centímetros estéticos, estamos falando em centímetros funcionais. E nesse quesito, cada centímetro importa para autonomia e dignidade. E o custo que o sistema tem não se resume ao medicamento. Então, eu quero trazer a realidade de quem não foi tratado. É impossível não abordar de alguma forma o preconceito vivido por essa comunidade, porque ele impacta profundamente a saúde mental de crianças, jovens, e adultos e também os familiares. O nanismo ainda é a única deficiência em que a piada é culturalmente aceita. E isso não é só uma triste constatação, é fato mensurável. Em um estudo promovido por nós no Instituto Nacional de Nanismo, 50 adultos foram avaliados individualmente por neuropsicólogos e 85% deles apresentaram algum nível de depressão ou ansiedade. No nosso banco de dados, 57% dos adultos estão fora do mercado de trabalho e 40% recebem benefício previdenciário ou assistencial ainda em idade produtiva. Dos adultos associados, apenas 10 passaram dos 60 anos e nenhum chegou aos 70. Isso gera implicações financeiras reais. Afinal de contas, qual o custo das cirurgias repetidas ao longo da vida, não só na infância? Qual o impacto previdenciário quando mais da metade dessa população está fora do mercado de trabalho? O modelo mede qualis, mas ele não mede esses impactos indiretos. E aí fica claro que a questão técnica não pode levar em consideração apenas quanto custa tratar. É quanto da história natural da doença, essas cirurgias repetidas, dor crônica, afastamentos, dependência, pode ser reduzido quando a gente faz intervenção precoce. É perfeitamente viável projetarmos que com o tratamento o sistema ganha uma redução de custos com os pacientes acumulada ao longo da vida. Aí a análise econômica muda de perspectiva e captura a realidade dos fatos. Nós não estamos falando de estética, é benefício biomecânico funcional com impacto importante em saúde mental. E eu chamo a atenção para um ponto fundamental que o Dr. Juan falou muito bem agora, né? Sabemos que o tratamento é mais eficaz se iniciado cedo. Sabemos que os benefícios perdidos na infância são irrecuperáveis. Esperar significa entregar menos resultado diante já de um alto investimento. Por isso é tão fundamental que a bula seja seguida. E a bula diz do tratamento a partir dos 6 meses de idade. Mas se a gente fosse se ater só ao custo imediato e o custo do tratamento em si, a gente precisaria ainda assim olhar para a realidade atual que está diferente do que o relatório diz. Hoje nós temos mais de 450 crianças em uso por decisão judicial, muitas com sentença final, e outras tantas esperando decisões ou preparando a documentação para iniciar processo. As famílias judicializam porque vem autonomia, melhoras de necessidades, menos necessidade de cirurgia corretiva, e é importante salientar que o Instituto não promove a judicialização, mas não há como impedir. Nenhuma família vai esperar sabendo que existe um tratamento seguro, que atua na causa da doença e que a janela de oportunidade é muito pequena. Nós não estamos discutindo a criação da demanda, nós estamos discutindo a melhor gestão desses recursos. É sustentável continuar pagando de forma fragmentada via judicialização e assumir integralmente o custo da progressão da doença, ou é mais racional otimizar a negociação de compra, prover intervenção precoce com critérios claros, monitoramento e governança institucional? Eu defendo os critérios claros, defendo monitoramento, defendo responsabilidade com o impacto orçamentário, mas acima de tudo eu defendo que essa avaliação contemple também os custos diretos e indiretos da não incorporação. Não é justo e nem eficaz utilizarmos o critério financeiro por centímetro ganho.
porque no fim não são apenas centímetros, são anos de autonomia conquistados ou perdidos. São menos cirurgias e possibilidade real de serem cidadãos produtivos como o restante da população em idade adulta. Nós não estamos diante de uma escolha emocional, estamos diante de uma decisão de política pública. A transformação dessa realidade depende fundamentalmente do compromisso do Estado em gerir adequadamente essa política, com visão de longo prazo e responsabilidade social. É isso que vai fazer a diferença concreta na vida das nossas crianças. E eu agradeço o espaço aqui com vocês. Obrigada, Juliana. O que você fala vem de fato totalmente alinhado também com o Ministério hoje da Saúde, ele que é o grande provocador dessa demanda, né? Então, a gente já está há alguns anos sendo judicializado com esse medicamento. Então, você já trouxe até uns números aí, sim, a gente tem mais de 450 aí, autores dentro de processos judiciais. Até então, não tínhamos recebido demanda aqui na Conitec para essa avaliação, só recebemos porque primeiro nós formalizamos uma demanda interna, aí sim a indústria veio e trouxe uma demanda de incorporação na Conitec. Então, acho que aqui é um grande espaço também para a gente já trazer, inclusive, essa discussão. A gente começou a estressar, detalhar alguns pontos aqui em relação à evidência, que a gente ainda tinha ficado em dúvida, mas acho que aqui é também um grande espaço para a gente trazer a outra parte, né, da nossa avaliação, que é também a relação aqui de custo-efetividade, eficiência. Então, a gente tem uma demanda muito importante a ser tratada. A gente não tem dúvidas da necessidade, da importância que é para os pacientes você ter um tratamento que, de fato, é direcionado, porque é o maior estigma para esse paciente, para essa população. Eu entendo perfeitamente que isso vai ressonar em outras questões dentro da doença. Infelizmente, os estudos também não olharam outras coisas, que também não é, talvez, ali o objetivo do medicamento, mas, assim, a gente tem tantas outras coisas ainda que tem que ser dado assistência também a esses pacientes com outras complicações, desde o seu nascimento, outras questões. A gente sabe que realmente é uma condição de saúde que a gente não tinha um tratamento até então, né, para nenhum das questões, dos sintomas. Mas a gente tem uma questão até, assim, muitas vezes proibitiva, assim, em termos de impacto. A gente tem um tratamento que anualmente custa quase R$ 1 milhão por pessoa, né? Então, a gente tem 960 mil reais ali. A gente tem um impacto hoje, o impacto orçamentário que foi apresentado aqui, do market share que cresce 10% ano a ano. Não é real, a gente já tem judicializações, ou seja, a gente já tem que olhar para a última linha lá do impacto orçamentário. Então, ali crescendo de 500, levando aí um acumulado de R$ 1 bilhão, né? Então, até eu queria pedir para a Biomarin, só para esclarecer aqui também, que na demanda, Felipe, José, se estiver presente, pode abrir a câmera aí se estiver presente, porque eu observei aqui que no dossiê, o preço apresentado para essa demanda, ele foi um preço de 20% de desconto em relação ao PMVG zero. Então, eu queria tirar uma dúvida aqui com a empresa sobre, primeiro, dessa apresentação do PMVG zero, se o produto ele tem desoneração de impostos, tem algum convênio específico de desoneração, ou se é uma proposta que seria por importação direta. E aí eu queria consultar isso com a empresa. Oi, Luciane, boa tarde, você me ouve? Sim. Boa tarde a todos também, Oi, obrigado pelo espaço aqui. O produto não está em nenhuma lista específica de desoneração, Luciene, mas a importação direta é o modelo de negócio da Biomarin no Brasil para todos os medicamentos de compra centralizada, tá? Inclusive os nossos outros 3 medicamentos que chegaram antes da Vosoritida estão incorporados já e são todos comprados pelo Ministério por importação direta. Então a gente considera assim o desconto sobre o PMVG sem impostos. Então, esse desconto ele é 20% em cima do PMVG sem imposto, né? Tá. Isso, ou seja, né, além disso já tem o CAP aí. Tá. Hoje o preço praticado dentro das compras do Ministério da Saúde está sendo PMVG?
No Ou já tem um geral, desconto? o PMVG sem impostos, às vezes um pouquinho menos, porque depende da negociação de um novo contrato anual, que já é comprado centralizado há alguns anos, a gente até acaba negociando e dando uma condição de não repassar o reajuste CEMED. Então, isso acaba até criando um pequeno espaço entre o preço de contrato atual e o PMVG sem impostos vigente. Ah, entendi. Mas já é feito Obrigada. assim. Entendi. Imagina. Tinha alguma pergunta para a gente, Luciene? Desculpa. Não, era essa Ok, mesmo. ok. Estamos à disposição. Obrigada. Então, pessoal, alguma pergunta mais aqui para o especialista, doutor Juan? Senão podemos seguir para a deliberação. Não? Queria agradecer aqui a presença, doutor Juan, pela sua participação, disponibilidade de estar aqui essa tarde com a gente. Obrigada. Agora a câmera abriu, né? Agora eu consegui te ver. Obrigado, doutor Juan. Um abraço. Obrigado. Abraço. Pessoal, mais alguma dúvida aqui com o pessoal dos NATs, com o que foi apresentado? Não? Então vamos seguir para a deliberação? Todos prontos? Decididos? Quem quer começar? Começo. Bom, então eu vou começar aqui pela perspectiva da Esquiti. Um pouco do que eu falei na minha fala aqui, inicial, acredito da grande relevância que é esse produto para esses pacientes. Não tenho dúvidas em relação a, de fato, como a gente poderia endereçar a melhor população a ser utilizada. Acho que ainda tem aqui uma abertura, se for discutir uma potencial recomendação favorável da recomendação do início de idade desses pacientes. Acredito que ali que seja uma questão de restrição por conta de evidência, ou precisaria de evidências complementares. Eu entendo que a Anvisa, muitas vezes, ela permite, né, o registro com evidências aí de subgrupos de pacientes para você oportunizar o acesso dessa população, mas eu ainda não, assim, em termos de evidência, não estou convencida dos 5 anos para baixo. Então, assim, na minha perspectiva, acho que a gente pode depois discutir um pouco mais, mas, para além disso, eu não vejo ainda com um valor tão alto como esse, uma via de a gente conseguir ser favorável, de a gente conseguir ter um orçamento aí, recorrer a um orçamento com tão alto impacto orçamentário para viabilizar essa incorporação. Então, nos termos aqui do que a gente tem de parâmetros econômicos dentro da nossa decisão, pela Esquiti, eu faço uma recomendação preliminar desfavorável a essa demanda. E aí, eventualmente, discutindo uma potencial incorporação, aí eu julgo que a gente deveria ainda estressar um pouco mais a parte da evidência em termos de idade, ou ainda ouvir mais especialistas, né, ouvir mais de vocês aí dessa discussão e da faixa etária para a gente trabalhar sobre esse ponto. Vou passar para a Patrícia. Oi, Luciene, obrigada. Eu tinha levantado, eu fiquei confusa aqui com levantar a mãozinha, porque eu troquei de dispositivo, e na hora que você pediu para manifestar, eu não consegui levantar a mãozinha, mas enfim. Não, eu acompanho integralmente o seu voto, Luciene, e também fiquei com dúvida em questão da idade, até porque eu também fiquei um pouco confusa, afinal, com essa indicação acima de 6 meses e 2 anos de idade, né? E você chamou a atenção para a questão da certeza de evidência e depois, antes dos 5 anos, né? Então, isso aliado ao valor, assim, também proibitivo para essa tecnologia, né? Assim, aliás, hoje o dia foi de dias de assim que não foram muito favoráveis, né? Os valores de todas as tecnologias avaliadas. Então, por esse motivo, eu também nesse momento, assim, para a gente até obter mais informações da farmacêutica e também da empresa e também
poder aí receber alguma possibilidade, alguma proposta de desconto deles, eu vou pela SAES, representando a SAES, vou votar desfavorável, ainda que reconheça que vai ser um grande ganho se no futuro a gente, aí com propostas melhores, com evidências mais bem elaboradas, a gente possa contemplar esses pacientes com essa condição. Obrigada. Obrigada. Raquel? Eu também acompanho o voto, Luciene, como representante dos NATs, e eu também queria dar oportunidade para o fabricante talvez fazer uma proposta melhor. Também queria ver se a gente consegue talvez fazer uma análise, não sei se é possível, considerando talvez essa população de análise de econômica, considerando só a população com mais de 5 anos, acho que seria interessante também, caso a gente também estresse essa parte da idade. Ok, obrigada. Os demais? Anne, aqui pela ANS, eu acompanho o voto desfavorável. Tô com a mãozinha aí. Eu não estou conseguindo ver aqui o nome das pessoas, nem no meu apareceu. Lu, tá me ouvindo? Estou sim. Elton. Elton. Desculpa a câmera. Então, eu queria dialogar rápido antes de endereçar o voto na linha do que Raquel colocou. Acho que tem sim uma... Acho não, né? Eu acho que todo o debate apontou a necessidade da gente tentar diminuir as incertezas, né? Diminuir o grau das incertezas que a gente nem tangenciou, a gente foi direto aqui na discussão nesses pontos relacionados à idade. E isso eu estou falando antes da questão do impacto orçamentário, tá? Antes da questão proibitiva financeira e econômica. Se a gente não encontrar de fato a evidência que sustente essa tanto a questão da janela quanto a faixa etária, até para a gente, né, como a Raquel colocou, imaginei da gente ter todos os cenários na mesa, esperar esse retorno da consulta pública, com todas as possibilidades de cenários e diminuir a incerteza para tentar decidir, eu acho que isso é muito importante e válido para nesse momento. Tá? Aí sim, mas também, independente dos cenários, independente das faixas etárias que a gente possa estar dialogando a questão do impacto orçamentário, vamos melhorar a evidência, vamos ter certeza desse, de qual vai ser a população. O preço e o impacto, e aí entra a parte econômica, que entra os fabricantes para tentarem entender o tamanho e a gente conseguir dar acesso sustentado dessas ofertas, caso venha ser decidido positivamente. Tá? Mas é uma situação complexa porque são pessoas, um grupo de pacientes que realmente precisam, necessitam dessa oportunidade. A gente sente nesse sentido, mas também oportunizar isso é desafiador. Então, nesse momento desfavorável, viu, Luciene? Sim, sim. Obrigada. Miyuki? Miyuki, da MB. Realmente eu acho que assim, os estudos mostraram a questão dos centímetros ganhos por faixas etárias, mas o Dr. Juan colocou uma coisa importantíssima em relação à criança, o recém-nascido, quer dizer, já no nascimento, já há uma grande suspeita, inclusive no pré-natal, da criança ser portadora e ter a síndrome, e aí, com isso, vejo... aqui não foi nem colocada a discussão, por exemplo, de procedimentos extremamente invasivos, como o procedimento da descompressão do forame magno, isso não foi colocado como uma questão até de uma intervenção bastante precoce, e a gente vê em relação às outras síndromes que envolvem, inclusive, o mesmo gene, como, por exemplo, crâniosinostose sindrômica, a gente vê, por exemplo, a necessidade de intervenções precoces, né? Claro que nesses casos a gente fala muito mais em intervenção cirúrgica do que medicamentosa, mas na oportunidade de ter uma intervenção medicamentosa e possível, eu acho muito complicado, em termos médicos,
deixar para depois, seja a partir dos 2 anos ou seja a partir dos 5 anos, apesar de que aqui a gente está discutindo qual a robustez dos estudos para amparar ali o melhor custo-efetividade. Mas, como associação médica, nós somos favoráveis à incorporação a partir do 6º mês, como previsto em bula, e, claro, naturalmente, esperando que na consulta pública possa ter bastante contribuição em relação aos procedimentos envolvidos, mesmo aos que vierem fazer o tratamento medicamentoso. Acho que é importante colocar isso, né? Então, vários tratamentos cirúrgicos, o quanto os tratamentos cirúrgicos podem ser evitados, já o tratamento cirúrgico num lactente. Então, eu acho que é importante a gente ter essas informações também. Mas, sabendo de tudo isso, mesmo das questões da importância de ter mais informações, mas mesmo assim, nosso parecer é favorável desde agora. Muito obrigada. Ok, Milky. Obrigada. Luiz Correia. Luiz Correia pelo CONAS. Não tenho muita preocupação com a questão das evidências de eficácia, não. Acho que elas são de boa qualidade e muitas vezes você não tem ensaio clínico no paciente que tende mais a se beneficiar, porque a evidência mais de tratamentos em idades mais tardias e mostrar benefício ali pode ser transportável para um maior benefício ainda em pacientes com melhor indicação, né? Então, acho que é uma questão mesmo fácil de transportabilidade aí. E possivelmente estudos desse não existem, porque uma vez demonstrando um benefício mais no início do tratamento mais tardio, fica até questionável do ponto de vista ético você randomizar uma pessoa que recebeu o diagnóstico mais precoce, desde que o diagnóstico esteja correto, né? Então, a minha preocupação maior é mesmo custo-efetividade, né? E que no nível que está aqui, acho que é algo que não tem condição da gente contemplar como Raquel e Elton falaram, talvez a indústria possa vir aí com alguma outra proposta, mas de antemão deve ser uma proposta muito significativa, né? Porque a gente está aqui com 1 milhão de reais por quali, né? Então, o CONAS é desfavorável por esse motivo. Ok. Quem que é o próximo? Eu não estou conseguindo ver. Tem o Guilherme, Cláudio Urban. Marcelo, da Secretaria O 2 é quem Executiva. que é? Não consigo ver. Marcelo, da Secretaria Executiva. Oi, Marcelo. Desfavorável também. Ok. Obrigado, Marcelo. Guilherme. Também, esse VSA é desfavorável por todas as questões já levantadas aí. Ok. Obrigada, Guilherme. Boa Mar- noite a Oi, ao todos. seu. Eu acompanho a fundamentação e a posição da doutora Miyuki, que eu achei extremamente procedente. Eu voto favorável. Obrigada. Marcos, Segetes. Não? Saiu? Marcos? Cláudio Osvan? Oi, Luciene, eu também me posiciono desfavoravelmente, de modo particular, em relação, em decorrência do custo-efetividade no custo, que é muito alto. Uhum. Ok, obrigada. Karim? Boa tarde. Eu acompanho a preocupação dos colegas e voto desfavorável também. Ok, obrigada, Karina. Robson? Oi, CNS? pessoal. CEDIG, desfavorável. Ok, obrigada. CNS? Bom, tem uma questão relevante aí, que é presumivelmente, né, tudo indica que uma efetividade
muito significativa, um impacto muito significativo para as pessoas, mas, de fato, eu acho que é possível uma outra relação de custo-efetividade. Eu acho que é impossível não se perguntar por que o preço é esse, né? Lembrando que não é custo, é preço, que não há transparência sobre o que formula o preço, qual é a fórmula para chegar no preço de um produto desse jeito. Acho que é um número de pacientes relativamente alto para o Brasil, acho que é muito importante, né, que uma empresa possa olhar para essa situação e formular uma proposta de preço melhor do que essa, né? Então, não é uma questão de negar que esses pacientes tenham direito e que devam ter acesso ao tratamento, mas é de negar que este preço possa ser pago para um medicamento. Esse é o ponto. Então, acho que neste ponto, ainda primeiro parecer, a primeira rodada, acho que é impossível a gente aceitar que sim, que a gente vai poder agora, né, ou que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, aceite que uma empresa possa cobrar isso por um medicamento. É impossível. Acho que a gente tem que fazer essa manifestação, de que não é por negar isso é muito importante, não é negar o direito das pessoas, é negar o preço que uma empresa... É negar os R$ 2.400 por dia. Por dia, 2.500 por dia. Por dia. Né? Num país que questiona se o Bolsa Família para a pessoa comer, para sobreviver, é justo ou não. Né? Uma bolsa de R$ 600 é questionada na nossa sociedade, né? As pessoas questionam. Se para comer, R$ 600 por mês é muito. Aí, R$ 2.400 por dia para um medicamento que a gente não sabe. Não, é impossível que haja alguma justificativa para um produto custar R$ 2.400 por dia. Não existe essa justificativa. Então, isto é que não pode ser aceito, infelizmente. Obrigada. Obrigada. Acho que falta o voto do Marcos da CGETS. Marcos? Acho que não. Luciene, Oi. vou abrir minha câmera aqui. O Marcos está falando no nosso grupo de WhatsApp que ele está com muita dificuldade de ativar o áudio e ele colocou o voto dele no grupo. Tá. A gente não consigo ver aqui. O voto dele Bom, que ele mas coloca no. Não sei se ele pode se manifestar dessa forma, mas ele colocou que acompanha o voto desfavorável. tá. Eu vou deixar fora aqui para que não tenha manifestação formal aqui, mas Mas em todo caso, a gente está encaminhando então para consulta pública de forma desfavorável e por maioria dos participantes. E com muito pesar, né? E aguardamos o retorno aí dessa demanda. Então, queria agradecer a todos aí a participação de hoje. Obrigada aí pela presença, pelos trabalhos até hoje. Amanhã tem mais pautas difíceis. Pessoal, boa noite. Até logo.